Tá, no conteúdo passado da gente, a gente estava trabalhando com a parte do Word, né? A parte de tabelas que a gente estava vendo no nosso conteúdo passado. E hoje a gente vai estar vendo aí no nosso livro de RH, no conteúdo lá de Word, dando continuidade aí, a página 167, certo? Então a previsão aí do nosso conteúdo online de hoje é trabalhando com a parte de exercícios com tabelas, tá? Vocês lembram o que a gente fez aí no nosso conteúdo passado? O que a gente produziu? Ah, ok. Show, sem problema então. Eita, bem-vindos! No nosso conteúdo passado a gente tinha trabalhado com a construção de um calendário, certo? Utilizando aí as tabelas dentro do Word. Então hoje a gente vai estar dando uma produzida, vou voltar aqui lá no meu Word, a gente vai estar dando uma trabalhada novamente aí na parte de tabelas, só que com um pouquinho de mais funcionalidades aí dentro delas, certo? Então eu estou aqui no Word. Para começar eu vou dar um clique lá em cima na opção inserir, vou dar um clique lá, e ele já vai ter aqui ó, a opção chamada tabela, certo? Eu vou dar um clique. E ele vai mostrar aí para vocês que tem vários quadradinhos aí. E toda vez que você passa o mouse por cima, ele vai estar criando aí ou linhas ou colunas para vocês aí dentro da tabela. Então toda vez que você estiver andando em linha reta, ele vai estar criando as colunas. Toda vez que você estiver descendo, ele vai estar criando as linhas, certo? Então eu vou criar aqui uma tabelinha de 8 por 8. Não está aparecendo nada. Deixa eu dar uma... Opa. Deixa eu voltar. Não, que isso? Pode falar. Tá aparecendo? Ou ainda não? Tá, deixa eu voltar aqui. Tem mais alguém que ainda não está mostrando? Agora deu certo? Show, então. Eu criei aqui a tabela. Eu vou só refazer, então, esse passo a passo. Eu cliquei lá em cima em inserir. Dentro de inserir tem a opção tabela. E aqui dentro eu mostrei, ó, tem as colunas aqui em linha reta. E se você for descendo, ele vai criar aí as linhas, certo? Então eu vou criar aqui uma tabelinha de 8 por 8, 8 linhas por 8 colunas. Se você quiser mais do que isso, aí a gente teria que dar um clique aqui na opção de inserir tabela. Se eu quisesse algo maior do que 8 por 8 ou 10 por 8. Clicando lá em inserir tabela, ele permite que você digite aqui ó, a sua quantidade de linhas e colunas aí para a tabela, certo? Mas eu não vou querer mais do que isso. Então eu vou deixar 8 por 8 mesmo. Vou dar um OK. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou trabalhar aqui com uma tabelinha de boletim escolar. Então eu vou colocar aqui o título. E esse nosso texto, ele não pode ficar o tempo todo aqui na nossa primeira célula, certo? Nesse espaço aqui dentro da minha tabela. Então eu quero que ele fique distribuído entre as outras colunas também. O que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui em boletim escolar. Clica, segura e arrasta até a última coluna e eu preciso juntar todas elas de uma vez. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar em cima deles ó, com o botão direito e ele vai mostrar para mim aí uma opção chamada mesclar e centralizar. Aqui ó, a opção mesclar células. Clicando com o botão direito e ele ó, juntou aí todas as minhas colunas em uma única só, certo? Então eu tenho aqui o boletim escolar aí na minha primeira linha. Opa, tem mais gente. Ok. Boa tarde, seja bem-vinda. Criei aí o meu boletim escolar. E aqui na lateral a gente também vai estar fazendo isso, só com outro título, certo? Então eu vou colocar aí Ó,
na segunda linha eu não vou poder deixar ele também do mesmo jeito como a gente fez aqui na primeira, né? Eu tenho que organizar isso daqui. Só que em vez de trabalhar aí selecionando aqui da primeira até a última coluna, eu vou fazer agora com a parte aqui, ó, das linhas. Então eu vou selecionar aqui de curso até essa linha aqui e vou clicar com o botão direito. Vou lá na opção mesclar células e, ó, do mesmo jeito que eu fiz aqui em boletim escolar, que ele juntou tudo em uma única coluna, eu juntei todas as linhas, ó, aqui na lateral, certo? Só que do jeito que ele está aqui fica meio feio, fica estranho isso daí. Então eu preciso rotacionar esse texto para que ele fique de uma forma melhor aí dentro da minha tabela. Então eu vou dar um clique aqui na parte superior, ó, em Layout. E dentro de Layout eu vou dar um clique aqui dentro da opção Direção do Texto. Eu consigo aí rotacionar o meu texto, colocando ele em várias posições, ó, para que fique melhor sendo exibido aí dentro da minha tabela, tá? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Tudo certo até aqui? Ok, então. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, ao lado, vamos colocar aí alunos. Vou digitar alguns nomes. E é importante que na hora que você estiver digitando os nomes dentro da tabela, não aperte o Enter. Se você aperta Enter, ele não vai fazer isso, ó. Ele não vai passar aí para a próxima linha. Ele vai apenas, ó, abrir mais espaço dentro da linha que você já está. Então, se eu estou digitando aqui nessa linha, eu tenho que apertar a setinha para baixo, porque ele vai jogando o meu texto para as outras linhas. Pronto, coloquei aqui alguns alunos. E aqui ao lado a gente vai colocar aí as notas. Vou colocar aqui nota 1 e nota 2. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo a parte da formatação. Então, primeiro eu tenho que ter o texto para poder formatar tanto a minha tabela quanto o meu texto depois. Então, eu vou preencher aqui com algumas notas. E a nota 2 do mesmo jeito. Preencher aí com as notas. E aqui ao lado, a gente pode colocar aí as outras notas, como se fosse aí 4 bimestres, né? Então, eu vou colocar aí até o 4º bimestre. Opa, nota 4. Ok. E agora a nota 4, mesma coisa. Aqui ao lado, normalmente a gente coloca a média, né? Eu sempre tenho 4 notas aí de cada aluno e no final a gente soma as 4 notas e divide aí por 4, né? Para me saber a média de cada matéria ou de cada aluno aí dentro da minha área, certo? Então eu vou colocar aqui média. E é importante que a gente selecione isso daqui, ó, daqui para cá, para que ele também fique mesclado. Eu não vou utilizar aí apenas essa coluna, eu vou utilizar as duas. Então eu selecionei as duas colunas e vou clicar na opção mesclar células. E vou fazer isso, ó, para as outras colunas do mesmo jeito. Qual o problema aqui? Você não pode selecionar todas elas de uma vez. Ah, professor, por que a gente não faz assim? Né? Eu selecionei daqui para cá e vou mesclar. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Por quê? Olha só como é que ele vai ficar se eu selecionar as 6 de uma vez. Vou clicar aqui com o botão direito e vou lá, ó, mesclar células. Deu certo aí? Não, né? Ele não ficou aí linha por linha. Ele selecionou e transformou tudo numa linha só. Então, eu tenho que fazer manual cada uma das linhas para que ele organize aí a minha tabela.
Fazer aqui o próximo e ok. Aqui na média, a gente não tem uma forma de calcular certinho aqui os valores, como no Excel, tá? Que a gente vai ver aí mais para frente. Então, eu tenho que estar fazendo isso de forma manual. Eu vou só chutar aqui os valores, não tem importância também o valor da média agora. Eu vou só preencher aqui, para que ele tenha informação para a gente poder formatar. E aqui embaixo eu vou estar utilizando, ó, essa linha inteira daqui para cá. Vou clicar com o botão direito e mesclar células também do mesmo jeito. Ok? Aqui a gente vai colocar como quantidade de aulas. Vou colocar aqui entre parênteses que uma foi em dezembro. E a de baixo eu vou fazer a mesma coisa, só que para janeiro. Então, vou colocar aqui quantidades de aulas, só que agora para janeiro. Tanto faz você digitar antes e mesclar depois, ou mesclar antes e digitar depois, não importa. O que vai ter importância aqui é você saber fazer a mesclagem certinho aí pelas quantidades. Então, eu selecionei aqui da primeira coluna até a última, botão direito e mesclar células do mesmo jeito. E aqui sobrou essas duas colunas, eu vou selecionar. Vamos colocar aí os valores para essas duas últimas linhas. Vou colocar aqui que uma teve 15 aulas e a outra teve um pouco mais, teve 20 aulas. Certo? O que acontece? A nossa tabela está finalizada, só que ela está muito simples ainda. Ela está meio que desorganizada aqui, ó, na parte de texto, porque eu não posso deixar essa abreviação como ficou aqui em informática, ficou cortado o meu texto. Então, eu preciso trabalhar com ele selecionando aí toda a minha tabela. E tem duas formas de eu estar fazendo isso. Ou eu seleciono manual, clicando lá do último até boletim escolar, ou eu posso utilizar aí o atalho do meu teclado. Eu vou apertar o Ctrl T e ele vai selecionar, ó, do mesmo jeito, certo? Então, ou eu faço Ctrl T pelo teclado, ou eu seleciono aqui de forma manual toda a minha tabela. Eu tinha falado nos conteúdos passados aí, que quando a gente estava trabalhando com a parte de Word, que tem duas fontes padrões aí que eu utilizo para qualquer texto, certo? Então, aqui no painel das fontes, no estilo da letra, a gente pode estar utilizando ou Arial ou a Times, certo? Essas duas fontes são as padrões aí para qualquer texto que você faça no Word. Você pode utilizar essa outra? Pode, só que ela não vai ser padrão, tá? Inclusive essas fontes, ó, que são muito desenhadas, elas não são viáveis para a gente estar trabalhando aqui no nosso texto. Então, eu vou estar trabalhando aqui com o Arial. E o tamanho da letra que a gente utiliza é 12. Então, eu vou clicar aqui, ó, na letra A. Ou eu posso clicar aqui no número do tamanho da letra e escolher aqui o tamanho de letra 12. Ele vai organizar aí para toda a minha tabela. Só que essa parte aqui de curso, ela ainda está desorganizada. Então, eu vou selecionar só essa parte aqui do título de curso e vou diminuir esse texto, ó, o tamanho da letra, até ele deixar ali a parte de informática, ó, em uma única linha, certo? Vai ficar com o texto com tamanho diferente? Vai, mas é melhor você manter assim do que deixar ele no mesmo tamanho 12 ou maior, e ó, não dá mais para ler direito o que tem aí no texto, certo? Então, eu vou deixar aqui tamanho 8, que era o que ele estava. E agora a gente precisa organizar aí a nossa tabela. Então, eu vou fazer novamente aí pelo Ctrl T, para que ele selecione toda a tabela. E aqui, ó, na parte de parágrafo, eu tenho 4 opções de alinhamento. Eu tenho alinhamento à esquerda, que é esse padrão, que a gente sempre digita daqui para lá. Tenho o alinhamento aqui central, que é o que eu vou estar utilizando. Tenho o alinhamento à direita, que ele vai jogar meu texto todo para o lado direito.
E por último, eu tenho aqui o justificar, que ele vai estar organizando aí tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Só que essa opção ela só funciona se você tiver muito texto aí dentro do seu documento. No caso aqui na nossa tabela ela não vai funcionar. Então eu vou utilizar aqui ó, o alinhamento central, certo? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Ok, show de bola. Então, agora passando para a parte de formatação da tabela, eu tenho duas formas de estar trabalhando. Ou eu posso estar utilizando aqui, ó, clicando dentro da tabela em qualquer parte, na parte superior, eu vou ter aqui a guia Design. Dentro de Design, depois que eu cliquei na parte da tabela, é importante que você clique na tabela. Se a gente não clica, ó, se eu clicar fora da tabela, ele não mostra essa ferramenta de opção. Então, eu tenho que clicar dentro da tabela, para ele abrir essa lateral, e aí sim a gente clica lá em Design. Aí eu vou vir aqui ó, em Estilos de Tabela, setinha para baixo, e todos esses itens que estão listados aqui, ó, sempre que eu passar o mouse por cima, eu consigo alterar. Ó, todos os modelos eu posso utilizar. Qual o problema? Eu não posso estar utilizando ó, cores que afetem a visão das pessoas, né? No caso aqui um amarelo, um laranja ou um vermelho aí, que seja uma cor muito forte, eu não posso estar utilizando. Porque senão a pessoa vai ter dificuldade para ler o meu conteúdo. E esse não é, a ideia da gente estar produzindo as nossas tabelas, certo? E o segundo ponto, que em vez de você utilizar aqui esses moldes pré-definidos aí da sua tabela, você mesmo pode fazer a questão das cores entre as linhas e as colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essas cores, eu vou clicar aqui no texto simples mesmo, que é como ele estava antes, e para que a gente possa escolher aí quais são as cores que eu vou estar utilizando, vamos dar um clique aqui na opção Página Inicial. Cliquei em Página Inicial, vocês vão ver que ele vai ter aqui ó, um balde de tintas e eu consigo aplicar as cores utilizando ele. Por exemplo, eu vou selecionar aqui Boletim Escolar, vou clicar aqui no balde de tintas, na setinha para baixo, e toda cor que eu passar o mouse por cima, ó, ele já vai estar alterando ali para mim. Então, eu vou fazer aqui a alteração das linhas, vou utilizar aqui algumas cores diferentes. Outra coisa importante, quando a gente utiliza cores muito escuras, como esse rosa, ou esse azul marinho, é importante que a gente troque aí a cor da fonte, né? Por exemplo, aqui o rosa, ele dá certo aqui na nossa tabela, só que eu não consigo ler o texto corretamente. Então, eu vou fazer uma seleção aqui no meu texto, e vou clicar aqui, ó, dentro dessa opção, eu posso alterar a cor da letra. Se eu utilizar aqui a cor branca, ó, vai ficar mais fácil de identificar qual é o texto que está sendo utilizado ali. Vou alterar aqui os outros itens. Vou selecionar logo aqui de alunos até as notas. Vou utilizar aqui uma cor do amarelo, ele assim mais clarinho. E aqui na lateral, na parte de média, vou alterar lá utilizando outra cor também. Vou utilizar aqui um roxo e vou aproveitar que ele já está selecionado para alterar aqui ó, a cor do texto. Certo? Então, a gente trabalhou aí com essa forma e eu tenho a forma anterior, que é utilizando aqui a tabelinha de Design, né, onde ele já coloca aí algumas formas pré-definidas. Eu vou deixar nessa daqui do manual mesmo. E a gente vai precisar organizar aqui o alinhamento dessa parte aqui de cursos de férias. Eu poderia utilizar dentro aqui de página inicial essa opção? Poderia. Só que vocês já percebem aqui que ela já está ativada. E mesmo assim, ó, ele ainda não fica selecionado aí no meio. Então, eu vou selecionar todo esse texto. E vou clicar novamente aqui ó, em Layout, dentro de ferramentas da tabela,
dessa vez em Layout. E aqui em direção do texto, que foi o que a gente tinha utilizado anteriormente, eu vou dar um clique aqui, ó, na opção Central, para que ele também jogue aí o nosso título para o meio da tabela, certo? Que a nossa tabelinha ela está finalizada e a gente pode melhorar aí o nosso documento alterando essa cor de plano de fundo que é exibida aí. Normalmente os nossos arquivos do Word, a gente sempre imprime, né? Por exemplo, se eu fosse imprimir essa tabela, ia sair apenas ela colorida. A nossa folha, ela ia sair na cor branca, porque o plano de fundo dela está na cor branca. Mas eu posso clicar aqui dentro de Design. Estou aqui em Design normal, tá? Não é o design da tabela, é o design normal aqui do Word. E lá no finalzinho, vocês vão ver que tem uma opção chamada Cor da Página. Eu vou dar um clique na setinha para baixo. E no mesmo esquema, toda vez que eu passar o mouse por cima, ó, ele vai alterar aí a cor da página para mim, certo? Normalmente as pessoas utilizam esse recurso para criar panfletos. Só que se eu colocar aqui uma cor azul marinho ou azul escuro, ou um azul claro, como plano de fundo, ou qualquer outra cor, se eu colocar esse arquivo para ser impresso, eu vou gastar muita tinta, ó, colocando essa cor aí para ser impressa, esse azul. Olha a quantidade de cor que vai ser gasta aí, fora a tabela, né? Mas para documentos que vão ficar salvos no seu computador, não tem problema, certo? É importante que você ou deixe ele na cor branca, que é o padrão, ou se você for ficar fazendo documentos aí online, não tem problema você alterar aí a cor de plano de fundo, desde que ela não afete, ó, em vez do amarelo, né, a sua visão, ok? Então, só fazendo aqui uma breve revisão desse nosso conteúdo online de hoje. A gente aprendeu a estar criando as tabelas, como vimos aí no conteúdo passado, e a estar fazendo aqui uma formatação em duas etapas. Ou eu faço a formatação através aqui do modo manual, pela página inicial, escolhendo aqui o realce no balde de tintas, ou eu posso clicar dentro da tabela e trabalhar aqui com as ferramentas de tabela dentro da parte de design para a tabela, né? E escolher aí esses modelos, ó, pré-definidos aí dentro da minha tabelinha, tá? E o segundo ponto foi a questão aqui dentro de layout, onde eu vi aí a parte de alinhamento de texto, que a gente deu um clique aqui, para ele mudar a direção aí do que está escrito, e também o alinhamento, ó, central dentro do meu texto, certo? Só para finalizar, eu quero mostrar um ponto importante para vocês. Eu vou clicar aqui no 20 e vou clicar aqui, ó, na tecla Tab, tá ao lado da sua letra Q aí do seu teclado, tem essa tecla Tab, é o que tem uma setinha de um desenho com a seta indo e voltando. Vou apertar lá e ele vai criar, ó, uma linha inteira aí na parte de baixo. Toda vez que eu clicar aqui na última célula e apertar Tab, ele vai estar criando essa linha para mim. O que eu posso fazer aqui? A gente pode ir lá na opção, ó, Inserir, Imagens. Vou clicar aqui em Área de Trabalho e vou clicar na foto do Sebrae. Olha só, eu posso inserir imagens dentro de uma tabela? Posso. Deu certo aqui, ó, como na nossa tabela. Qual o problema? Vai ficar legal? Não. Certo? Não vai ficar legal você estar utilizando imagens dentro das linhas ou colunas da tabela, porque ele fica assim todo bugado, então fica feio a nossa tabela, tá? Então vou apagar, certo? E as meninas do CRA, elas vão estar entrando em contato com vocês aí sobre um exercício que eu deixei sobre esse conteúdo de hoje. Vai ser esse exercício aqui. Deixa eu pegar aqui o link. Ó, onde ele diz aí para vocês. Vimos que podemos criar diversos arquivos aí utilizando as tabelas. Cite 2 tipos de arquivos de documentos, né, que podemos criar utilizando esse recurso de tabela. Ah, professor, eu não entendi isso daqui não. Certo. Essa primeira pergunta, ele está perguntando assim, o que a gente pode criar
utilizando aqui as nossas tabelas. Por exemplo, aqui a gente criou o quê? Um boletim escolar, né? Então, esse já é um recurso aí da opção de tabelas. E no nosso conteúdo passado, da semana passada, a gente criou um calendário, certo? Então, dois tipos aí de itens que a gente pode estar criando utilizando as tabelas é um calendário e aqui o nosso boletim escolar, ok? Já na segunda questão ele diz, podemos aplicar formatação às nossas tabelas? Será que a gente pode? Sim ou não? O que vocês acham? A formatação vai ser essa parte das cores ou do tamanho da letra ou o estilo da letra. Será que a gente pode mudar isso dentro da tabela? Pode, não pode? Então, essa é a nossa segunda questão. E a terceira, ele diz, podemos inserir imagens dentro da tabela? Será que a gente pode inserir imagem dentro da tabela que eu acabei de criar? Sim ou não? Não? Exato. E a gente pode, né? Só que ele fica meio bugado, fica feio. Exato. Eu poderia inserir em qualquer parte aqui da tabela. Se eu quisesse colocar aqui no 8, eu poderia, mas ele ia bagunçar a tabela inteira, certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Certinho? Ok, então. Vamos lá ver qual vai ser aqui o nosso próximo conteúdo online. A previsão aí é a gente está trabalhando com a parte aí de mala direta. Vocês sabem o que é isso aqui? Mala direta dentro do Word? Já ouviram falar? Alguém sabe dizer o que é? Oi? Ah, pronto. O nosso próximo conteúdo é sobre mala direta. Já ouviu falar nisso? Não? Pronto, então vai ser o nosso próximo conteúdo aí, da nossa próxima semana, certo? E as meninas vão enviar esse exercício para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje. Eu aguardo vocês aí na nossa próxima semana. Ok? Agora vocês vão ficar aí com o professor Márcio, certo? Tchau, pessoal. Até o próximo encontro, então.